Olá, esse trabalho é sobre identificação de requisitos de segurança para experimentos científicos embarcados. Foi feito por Euler Procópio, Luiz Eduardo Galvão Martins, Carlos Henrique Neto Laós, pela Universidade Federal de São Paulo. Roteiro: Introdução, objetivos do trabalho, abordagem para identificação de requisitos de segurança, avaliação da abordagem de requisitos, conclusões e trabalhos futuros. Introdução: Há diversos tipos de experimentos, sendo que a microgravidade pode ou não ser necessária para eles. O ambiente de microgravidade é criado quando a soma de todas as forças, com exceção da gravidade, atuantes no corpo são nulas ou fortemente reduzidas. Há diversas formas de produzir esse ambiente, através do emprego dos provedores de microgravidade, sendo um desses os foguetes suborbitais. A comunidade científica brasileira lança experimentos científicos ao espaço a bordo de cargas úteis espaciais. Com acesso ao espaço, os experimentadores podem executar verificações, validações e ensaios, que podem levar ao desenvolvimento de novos conceitos, tecnologias e inovações tecnológicas. Atualmente, a identificação das necessidades é realizada por meio da interação entre especialistas do IAE e experimentadores. Esse processo gera resultados subjetivos e constatou-se na prática que este processo não tem sido eficaz. Este estudo considera os foguetes VS-30 e VSB-30. 8 é o número total de lançamentos de foguetes VS-30 e VSB-30 no Brasil nos últimos 20 anos. 5 lançamentos de VS-30 com 4 sucessos e um sucesso parcial, e 3 lançamentos de VSB-30 com um sucesso e 2 sucessos parciais. Apenas 50% desses voos foi previsto o fornecimento de microgravidade. Houveram lançamentos de outros tipos de foguetes no Brasil, mas não são abordados nesse estudo, bem como não foram considerados lançamentos desse tipo de foguete no exterior, visto que suas cargas úteis não são brasileiras. Também não foram considerados os foguetes de qualificação. Por mais que o voo seja bem sucedido, a missão pode sofrer perdas, como a recuperação da carga útil ou em alguns experimentos, por exemplo. Há diversos tipos de experimentos, assim como suas necessidades. O não fornecimento ou fornecimento de forma errônea de um dos serviços oferecidos pela carga útil pode acarretar em perdas a um ou mais experimentos embarcados. O cronograma desses programas dura em torno de 2 a 3 anos, e as oportunidades de lançar os experimentos devem ser bem aproveitadas, pois em caso de perda, pode demorar de 2 a 5 anos para conseguir repetir a experiência. Introdução: Foguete VSB-30. Será apresentado o foguete VSB-30 como exemplo. Ele é um foguete suborbital que possui 2 estágios da propulsão sólida, com velocidade máxima de aproximadamente 7 vezes a velocidade do som. Tem a capacidade de carregar até 400 kg de carga útil em altitudes de 270 km, podendo fornecer 6 minutos de microgravidade. A carga útil micro-G é o exemplo utilizado aqui. Conta com os módulos de serviço e módulo de recuperação, que fornecem os serviços aos experimentos científicos, e os módulos de experimentos, onde os experimentos científicos são embarcados. Introdução: Experimento científico. Os experimentos são integrados nas tampas dos módulos, sendo esses herméticos ou não herméticos. A foto da esquerda apresenta um experimento integrado em uma tampa. Pode-se notar que esse experimento conta com duas partes, uma onde são instaladas suas amostras e outra que controla o processo. A foto da direita mostra esse experimento integrado em um módulo hermético. Cada um desses módulos herméticos conta com duas tampas que provêm suporte aos experimentos, e também tem como função o fechamento e vedação do módulo. Introdução: Ciclo de vida da carga útil. Etapas que ocorrem antes da seleção. Elas ocorrem dentro dos institutos de pesquisa e universidades. Eles enviam propostas à Agência Espacial Brasileira durante os avisos de oportunidades. A seleção ocorre a cargo da Agência Espacial Brasileira, que consulta especialistas para julgar e priorizar as propostas. Uma vez encerrada a seleção, o desenvolvimento dos experimentos é iniciado.
Testes de sistemas. Os testes de sistemas ocorrem de forma incremental, ou seja, o sistema é testado a cada inclusão do novo dispositivo. Durante essa fase são executados testes funcionais e ensaios ambientais aplicados à carga útil completamente integrada. Operação no campo de lançamento. Após o transporte do foguete e das equipes para o campo de lançamento, se iniciam os testes e preparações para o lançamento. Esta etapa geralmente é executada no prazo de 2 semanas. Os principais testes executados no campo de lançamento são funcionais e de compatibilidade entre sistemas embarcados com as do campo de lançamento. O experimento que necessita de trocas de amostras tem seus procedimentos efetuados para que seja possível sua prontidão para voo. Voo. Durante essa fase, a relação direta dos experimentos ocorre apenas com a carga útil, pois não há nenhuma interface com os operadores. Esta fase dura aproximadamente 15 minutos, desde o início da fase ascendente até a sua aterrissagem. Recuperação e pós-voo. A carga útil aterrissa a dezenas de quilômetros da costa e a operação de recuperação é executada. Assim que a carga útil recuperada chega ao campo de lançamento, iniciam-se os procedimentos pós-voo. A carga útil é integralmente desmontada e limpa, os experimentos devolvidos aos experimentadores para que suas análises sejam iniciadas ou complementadas. Objetivos do trabalho. Principal. O objetivo principal desse trabalho é identificar um conjunto de requisitos e restrições de segurança pré-definido que será apresentado em forma de template, aplicável a experimentos científicos espaciais. Este conjunto de requisitos será disponibilizado aos experimentadores científicos para sua aplicação desde a fase de concepção dos seus experimentos, contribuindo para o sucesso da missão dos experimentos e da carga útil. Durante o processo de identificação de requisitos e restrições de segurança aplicáveis a experimentos científicos de foguetes suborbitais, será estabelecido um modelo deste processo. É possível afirmar que este processo de definição de requisitos é um resultado secundário. Objetivos do trabalho específicos. As restrições e requisitos de segurança identificados nesse trabalho serão utilizados para a concepção, projeto e desenvolvimento de experimentos científicos a partir das seguintes premissas: sistematização, organização e priorização dos requisitos do sistema de forma a obter requisitos obrigatórios relativos à segurança, recomendáveis e indicativos. Facilitação e ampliação do acesso da comunidade científica ao Programa Espacial Nacional, por meio de disponibilização das informações referentes à segurança. Abordagem para identificação de requisitos de segurança, STPA. Essa figura apresenta a visão geral da técnica System Theoretic Process Analysis, STPA. STPA é uma técnica baseada em System Theoretic Accident Model and Process, STAMP, e é um modelo de causas de acidentes. Baseia-se na teoria de sistemas ao invés de confiabilidade e trata acidentes como um problema de controle dinâmico, diferentemente de outras técnicas que tratam como um problema de confiabilidade. Assume que acidentes podem decorrer devido a interações inseguras entre componentes do sistema, mesmo que nenhum tenha falhado. As duas técnicas baseadas em STAMP mais amplamente utilizadas são o STPA e o Casual Analysis Based on System Theory, CAST. STPA é um método de análise proativo que considera as potenciais causas de acidentes durante o desenvolvimento. Desta forma, os perigos podem ser controlados ou eliminados durante a fase inicial. O STPA, para ser realizado, pressupõe passos que devem ser desempenhados conforme a sua ordem a seguir. 1. Identificação de quais são as partes interessadas, seus papéis e o respectivo levantamento das perdas potenciais. 2. Modelagem da estrutura de controle. 3. Levantamento das ações de controle inseguras, Unsafe Control Actions, UCAs. 4. Identificação dos cenários de perdas. 5. Identificação das restrições necessárias para mitigar os perigos. Será feita uma análise de perigos baseada na técnica STPA, tendo em vista mitigar os perigos de projeto e de missão no âmbito da carga útil. A análise tem como propósito principais a compreensão da dinâmica do sistema estudado,
Identificar restrições de segurança através de análise de perigos que são referentes à propagação de interações inseguras dos experimentos e das interações com outros equipamentos. Também identificar restrições de segurança que são referentes das ações inseguras dos experimentos e de sua interação com as partes interessadas, procedimentos, processos e ambiente. As restrições de segurança identificadas nesse trabalho serão transformadas em requisitos e que serão classificados conforme sua importância. Modelagem da estrutura de controle. A estrutura de controle usada no STPA é um modelo funcional e não físico. Também não se trata de um modelo executável, nem modelo de simulação. É importante frisar que as ações de controle não significam que uma determinada ação enviada por um controlador será necessariamente seguida. O mesmo ocorre com as realimentações. Por mais que exista um canal estabelecido para a realimentação, não significa que ela seja sempre enviada ou recebida. Identificação de quais são as partes interessadas, seus papéis e o respectivo levantamento das perdas potenciais. Exemplo, experimentador científico, representado aqui como operador de experimento, IAE e GSE do experimento. Esses são os controladores do modelo. O experimento é o processo controlado. As ações de controle. CA1, ensaios ambientais. 2, supervisão e validação dos procedimentos. 3, autorização para integração. CA4, manipulação para preparação para testes e voo. Essa ação de controle será utilizada para os exemplos desse trabalho. CA5, procedimento para ativação do experimento. CA6, comando de acionamento do experimento. CA7, acionamento de potência no experimento. E agora as realimentações. FB1, dados de sensores obtidos durante o ensaio ambiental e inspeção visual. 2, inspeção visual e relatório do experimentador. 3, inspeções referentes à saúde do experimento. Realimentação 4, inspeção visual. Essa realimentação será usada para os exemplos desse trabalho. 5, informações de estado de saúde do experimento. 6, dados de estado e de sensores. 7, dados de estado e de sensores. Levantamento das ações de controle inseguras UCA. A ação de controle que será utilizada como exemplo é a manipulação para a preparação para testes e voo. UCA-1. O operador do experimento não prepara o experimento nas condições equivalentes às de voo durante o ensaio ambiental. UCA-2. O operador do experimento executa o procedimento de manipulação distinto do validado, tanto durante os testes quanto para a preparação para voo. Exemplos dos cenários de perdas. Cenário para UCA-1. Ensaio ambiental executado no experimento sem a mesma preparação prevista para voo. Pode ocorrer vazamento da amostra sem que seja possível identificação da falha. Cenário para UCA-2. O experimento é preparado e integrado para voo em condições diferentes de sua qualificação. Devido a isso, pode ocorrer vazamento da mesma forma que citado no cenário anterior. Restrições para mitigar os perigos. Restrição para UCA-1. O uso de checklist dos ensaios mínimos e a situação que o experimento deve ser submetido. Restrição para UCA-2. A equipe responsável pela qualidade deverá acompanhar o procedimento de manipulação. Avaliação da abordagem de requisitos. As restrições e requisitos de segurança que forem identificadas com apoio do STPA serão avaliados utilizando uma metodologia conhecida e aceita na área de aplicação. Desta forma, serão adotados os trabalhos de Carr, Bailey e Halligan, para se avaliar os requisitos e restrições individualmente e em conjunto. O objetivo é que o processo assegure que os requisitos estão corretos, escritos de forma inequívoca e suficientes. Os critérios de avaliação dos requisitos são: capacidade de ser atendido, construção padronizada, se ele é verificável, sua correção, sua completude, sua clareza, consistência, não ambiguidade, conectividade, sua singularidade,
sua capacidade de ser modificado, sua orientação funcional em relação ao conjunto. A abordagem de requisitos será avaliada através de argumentação lógica, onde se analisa a existência de falhas em cada um dos requisitos relativas à lógica, e uma revisão por especialistas da área. Será elaborado um questionário para que os especialistas avaliem os requisitos conforme os critérios adotados nesse trabalho. As possíveis respostas serão graduadas. Os resultados desta avaliação serão submetidos à revista Advances in Space Research. Esta figura apresenta o fluxograma do processo de avaliação, onde o conjunto de requisitos é estabelecido, passa pela revisão, é avaliado e, caso sua avaliação seja insuficiente, sofrerá retrabalhos para uma nova avaliação. Caso seja suficiente, o conjunto será considerado suficiente. A fim de demonstrar como será feita a avaliação, serão usados exemplos dos requisitos para o controlador IAE. Requisito 1. O experimento deve ser preparado para ensaio ambiental com os mesmos materiais e procedimentos que serão usados para o voo. Requisito 2. O uso de um checklist durante a preparação do experimento para voo. Este procedimento deverá ser verificado e acompanhado. Exemplo relativo à capacidade de ser atendido. Para atender esse critério, o requisito deve ser capaz de ser atendido de forma viável e prática. Argumentação lógica aplicada ao requisito 1. As condições e procedimentos que serão usados para voo deverão ser as mesmas para ensaio ambiental que o experimento será submetido. Ao se proceder dessa forma, o ensaio será representativo e seu procedimento validado, e a contenção da amostra do experimento é testada nas mesmas condições para o voo. Em relação ao questionário para os especialistas para o requisito 1, o requisito é possível de ser atendido? As respostas possíveis no questionário são completamente, 3 pontos, em grande parte ou maioria dos casos, 2 pontos, parcialmente ou poucos casos, 1 ponto, e não, 0 pontos. Exemplo relativo à construção padronizada. Para atender esse critério, o requisito deve conter apenas termos previamente estabelecidos dentro de limites e parâmetros aceitáveis a fim de não gerar ambiguidades. Em relação ao questionário para os especialistas para o requisito 2, todos os termos do requisito foram pré-estabelecidos? Possíveis respostas: todos, 3 pontos, em grande parte e maioria dos termos, 2 pontos, parcialmente, poucos termos, 1 ponto, nenhum, 0 pontos. Exemplo relativo à sua verificação. Para atender esse critério, o requisito deve ser capaz de ser verificado através de um processo de análise, inspeção, demonstração ou teste. Em relação ao questionário para os especialistas para o requisito 1, qual forma esse requisito pode ser verificado? Possíveis respostas: análise, inspeção, demonstração e teste, todos valem 3 pontos. Não pode ser verificado, 0 pontos. Conclusões e trabalhos futuros. Com a disponibilização de informações aos experimentadores de maneira sistematizada e em forma de requisitos, será possível contribuir com a redução das falhas dos experimentos, bem como simplificar o processo de validação, reduzindo também sua subjetividade e problemas de interpretação. A técnica STPA será aplicada para elaborar um conjunto de requisitos e restrições de segurança. Elaboração e aplicação do questionário para avaliação da abordagem de requisitos. Análise dos resultados dos questionários. Aplicação do modelo de requisitos em um experimento espacial. Obrigado.